E pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo. Bem, hoje eu vou falar detalhar um pouco mais de algum dos tópicos que eu falei no último vídeo das 4 tendências de tecnologia para o Brasil, né? A gente falou de automação, depois a gente falou de cloud computing, depois a gente entrou no tópico de Big Data e aí a gente entrou no último tópico de Machine Learning. Bem, entrando nesse terceiro tópico de Big Data, eu queria mostrar uma coisa bem legal para vocês, hands-on, né? Não passar aqui o tempo falando. Para quem me conhece, eu acabo gostando bastante de entrar no técnico. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco de um dos serviços, e o serviço que com certeza vai ser um dos serviços mais utilizados de cloud computing para processamento de Big Data para os próximos anos aqui no Brasil. A gente está falando do Azure Data Lake. Né? Então, o que é o Azure Data Lake? Então, o Data Lake, na verdade, a ideia de um lake de dados é conseguir trazer endereçar um dos grandes problemas que nós temos hoje, que é, teoricamente, trabalhar com dados heterogêneos. Então, sempre é muito difícil trabalhar com dados heterogêneos. Dados que vêm de bancos de dados, que vêm de streaming de dados, dados de Twitter, por exemplo, dados de telemetria, de IoT, dados relacionais, dados de arquivos. Então, todo esse mashup de informação, toda essa granularidade de informação, geralmente ela é trabalhada em diversas áreas, certo? O lake, a ideia é ter tudo em um lugar, em onde esse lugar possa não somente armazenar, possa entender e possa processar numa grande camada de processamento. Então, o Azure Data Lake é a proposta da Microsoft como um produto, então um serviço como um produto, é um software as a services, ou plataforma como um serviço, que entrega essa informação. E aí, se a gente parar um pouco para pensar na proposta da Microsoft, o que é para mim brilhante é quando a gente vê a entrada do Hadoop entrando para grandes empresas como Facebook, como Instagram, como Twitter, como, bem, Netflix. Todas essas empresas utilizam nós e clusters de Hadoop para processar as informações de Spotify. Então, na verdade, o que a Microsoft fez foi tentar facilitar um pouco mais. Essa é a grande missão da Microsoft. Uma das missões da Microsoft é conseguir fazer com que coisas complexas se tornem fáceis. O que a Microsoft fez foi pegar a ideia do Hadoop, que é uma concepção totalmente brilhante, aonde nós temos o armazenamento no HDFS e a gente tem um processamento em MapReduce. Então, o que a Microsoft fez? Para o armazenamento, ela criou o Data Lake Storage, que é o armazenamento. Então, a gente pode ver aqui embaixo que a Microsoft segmentou isso aqui em 2 camadas. Então, embaixo você tem o Web HDFS, que é exatamente a chamada onde eu armazeno dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Então, eu tenho o Store, que vai fazer a menção exatamente com o HDFS do Hadoop. No meio eu tenho o Yarn. O Yarn é uma tecnologia vindo do Apache Yarn, que é exatamente o gerenciador de recursos do Hadoop para fazer todo o scheduling, organização e provisionamento de quais máquinas irão processar quais informações. Então, tirando esse acronismo, é Yet Another Resource Negotiator. Tá? Então, é um negociador de recursos. E em cima a gente tem o Azure Data Lake Analytics, que são exatamente o processamento. E aí o que a Microsoft fez, e isso é super emocionante para nós falarmos, ela trouxe o poder de Big Data e o que ela pegou? Primeiro, o que nós usamos para o que desenvolvedores utilizam para desenvolver? C Sharp. E o que a maioria de todos nós analistas de dados, ou DBAs, ou pessoas que trabalham com informação no ambiente da Microsoft? TSQL. Então, na verdade, o SQL traz exatamente os dois sabores aí de C Sharp mais SQL. Então, o que a Microsoft fez foi criar a própria plataforma como um serviço totalmente escalonável, onde a linguagem de programação é TSQL e C Sharp. Então, a sua curva de aprendizado ela é mínima. Né? Então, quando a gente tem que trabalhar aí com Hadoop para aprender MapReduce, que é muito difícil porque é feito em Java, Pig, Hive ou Spark, para a gente trabalhar com Spark SQL, Scala, Python, enfim,
diversas linguagens te traz uma curva de aprendizado muito grande, às vezes te tira um pouco da sua zona de conforto, porque você já utiliza TSQL ou C# na sua vida. Então, para nós DBAs, seria o melhor dos mundos conseguirmos ter essa força do TSQL em um ambiente completamente escalável. Só para a gente entender o que isso aqui faz, pessoal, eu estou falando de armazenar dados de qualquer tamanho, de qualquer tipo, em informações ilimitadas, e eu estou falando de processar isso em a quantidade de recursos ilimitados também, o quanto você pode pagar, além de ser extremamente barato. Olha só, como ele é dividido em duas partes, aqui é a parte de storage. Né? Então você tem duas formas de pagar o storage. Você pode pagar por ranges de preço ou você pode fazer o que eles chamam de monthly commitment. Então, monthly commitment, olha só, pessoal, 1 terabyte custa R$116. Tá? 10 terabytes custam R$1.062. Então, se a gente parar para olhar um pouco essa diferenciação dessa escalonagem de preço, isso é extremamente barato, extremamente affordable, né? Extremamente pagável, é fácil e é rápido de se ter isso aqui. Então você pode fazer o monthly commitment desse jeito, ou você pode também, do outro lado, incluir o Analytics, que é o processamento. E aí o processamento como funciona eu pago ou eu posso pagar pay as you go, mas a grande ideia aqui é fazer um monthly commitment, onde 100 horas de processamento, que é o que a gente chama de Analytics Unit, que são os AUs, você paga R$382 por mês. Então isso é muito barato. Tá? Então, vindo aqui um pouco, trazendo para a plataforma, quando você provisiona esses dois recursos, o que você vai ter no final é exatamente isso aqui. Então, você tem o Storage na minha esquerda e o Analytics, que é o processamento. Então, o Storage, onde eu armazeno, e o Analytics, onde eu processo. Bem, acho que uma das grandes perguntas que a gente tem aí é o Store. Por que não armazenar no Blob Storage? Bem, qual é a diferença do Blob Storage para o Data Lake? Eles existem? Existem diferença entre eles? Sim, existem. Basicamente, a maior diferença entre eles é que o Data Lake Store é feito, desenhado e foi concedido com a ideia de se trabalhar com Big Data. Então, o Storage é otimizado para Big Data, otimizado para várias granularidades de dados com qualquer shape de informação. Tá? Então, o que a gente faz isso também é totalmente comunicável com o Yarn e o Hadoop, tá? 3.0. E o Data Lake Analytics é a parte de processamento. Bem, como a gente faz para brincar com esse cara, né? Então, eu tô mostrando aqui uma das brincadeiras que eu tenho feito só para mostrar para vocês. Mas isso aqui é o nosso ambiente, nada mais é do que o Visual Studio 2017. Então, quando você cria o Visual Studio, quando você instala o Visual Studio 2007, você tem um package que tem o Azure Data Lake. Tá? Uma vez que você coloca a sua subscription do Azure, ele vai pegar aqui para você, ó. Então o Azure e vai puxar, eu tenho algumas subscrições, mas ele vai puxar aqui para você o Azure Data Analytics, né? E aqui dentro você tem o Storage, certo? Então olha só, uma das coisas excelentes e muito rápidas de se trabalhar, pessoal, chega a ser engraçado. Então, por exemplo, quando eu tenho um tipo de dado, tá? Um tipo de arquivo, eu estou pegando aqui um exemplo do Kaggle, tá? O Kaggle, se vocês forem www.kaggle.com, na verdade é um site onde existem diversos modelos e diversas fontes de dados em que você pode baixar. Eu comecei a brincar com esse cara aqui, com relatórios de homicídio dos Estados Unidos, desde 1980 a 2014. Aqui tem um catálogo de, teoricamente, todos os homicídios onde o Departamento de Polícia processou e foi enviado, e eles criaram esse report. Ele é dividido em 3 arquivos, cada arquivo tem 109 megas, ou seja, é consideravelmente grande. Quando a gente para pensar em arquivo, então tem uma quantidade massiva de informações aqui dentro. Tá? E olha só, imagina que eu quero processar esse arquivo. Né? Então, se a gente parar para olhar como a gente faria isso, por exemplo, utilizando a suite da Microsoft em on-premises, que é o mais usado em Integration Services, o que a gente teria que fazer? Então, a gente teria que pegar esses arquivos, ler do diretório, fazer um for each lookup para poder importar esses caras e fazer a importação desses arquivos, certo? Bem, olha só como eu consigo fazer isso aqui no Data Lake. Então, eu vou clicar aqui nesse arquivo,
Isso é novo, tá, pessoal? Isso é novo do Visual Studio com integração com a Azure Data Lake. Então, eu estou puxando essas informações aqui para o meu Visual Studio. E olha só que legal. Ele está me dando um file information. Então, ele conseguiu entrar nesse meu arquivo, entender que ele é um CSV, e ele conseguiu formatar dessas formas. Mas aqui eu estou pedindo para ele fazer o seguinte. Ó. Eu posso clicar aqui e falar o seguinte. Create Extract Script. Então, ele vai criar o meu script de extração já. Tá? Então, eu vou criar em Create Extract Script. E aqui, depois que ele carregar esse meu input, o que eu posso fazer? Bem, ele já reconheceu as colunas. A única coisa que eu preciso marcar é o quê? File has header rows. Pessoal, e está feito o meu extract. Né? Então aqui, se eu fizer um copy script, o que eu consigo ter quando eu abrir o meu arquivo é exatamente isso aqui. Ó. Consigo ver exatamente um arquivo de extração. Ou seja, ele já criou para mim a definição da extração do arquivo. Olha que sensacional. Né? Uma vez que a gente cria isso, e aí eu criei um scriptzinho mais legal, tá? Para fazer, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês, que é esse cara. Então eu estou pegando as informações do extractor, então estou extraindo, então eu estou usando a linguagem aqui, o USQL para fazer, olha só como é fácil. Então eu estou usando o extract, passando quais são os campos e falando o seguinte, ó, from, passando a variável @in homicide reports, que está apontando para mim lá para o local onde esse cara está. Tá? E onde esse cara está? Então, se a gente olhar aqui e vir aqui no Data Lake Store, então abrindo o Data Lake Store aqui, a gente pode vir em Data Explorer. Dentro de Data Explorer, a gente vai em Files e dentro de Homicide Reports. Então, esse cara está aqui dentro. Então, se eu vier em Folder Properties, eu consigo ver exatamente o que? O path que ele está. E esse path nada mais é exatamente do que esse path que está colocado aqui. Só que olha só que legal. Olha o detalhe. Aqui eu estou fazendo o looping, pessoal. Então, enquanto no Integration Services que eu teria que fazer todo um for each, colocar isso numa variável, enfim, eu estou fazendo isso aqui em uma linha de comando. Então, eu estou falando que ele tem que entrar dentro desse diretório e tudo que seja entre CSV, ele vai buscar essas informações. Ele vai processar os 3 arquivos que estão lá dentro. Existe uma regra de USQL. Então, ele tem um input e tem um output. Então, o output é, eu vou jogar o result set dentro de um CSV. Tá? E esse CSV vai estar alocado em output processed homicide report.csv. Eu posso jogar isso dentro de um Azure SQL Database, eu posso jogar isso dentro de um Azure SQL Data Warehouse, eu posso jogar isso dentro de uma instância como um serviço dentro do Azure também, então é totalmente integrado com os meus serviços, eu posso jogar dentro de um catálogo e por aí vai. Mas eu quero mostrar a usabilidade para vocês, tá? Então aqui eu estou falando quais são, eu estou declarando e falando qual é o meu input, qual é o meu output. Aqui eu estou falando qual é a definição do arquivo. E notem aqui que eu já estou exatamente utilizando um extrator específico, extrator.csv, e eu estou fazendo o skip da primeira linha porque eu estou exatamente tendo uma tabela que tem como as primeiras linhas os nomes das colunas. O que eu quero fazer agora? Então aqui a gente usa um pouco o sabor do que? Do C#. E aqui embaixo, olha só que interessante. Eu vou fazer um group by. Então na verdade eu quero saber todos os homicídios desde 1980 a 2014 que estão separados por cidade. Né? Então eu quero fazer um group by de cidade, quero fazer a quantidade. E eu vou fazer uma ordenação decrescente. E aqui tem um detalhe que eu tenho que fazer um fetch e a quantidade de linhas, porque eu preciso de um valor determinístico para fazer isso no USQL. E depois eu tenho que cuspir isso no output. Bem, aqui em cima são as informações, uma vez que eu tenho criado meu input, o output e as operações que eu quero fazer, lembrando que eu tenho total habilidade de trabalhar com TSQL, com C# aqui, então não existe limite, tá? O que eu posso fazer aqui são informações aqui em cima que são interessantes, tá? Primeiro, a DLA account é exatamente, se a gente parar para olhar ali, exatamente onde é o meu storage account,
O database é o master onde ele vai processar, mas eu posso ter um catálogo de banco de dados e eu posso salvar isso aqui direto no banco de dados dentro do catálogo do Azure Data Lake Analytics. O esquema, isso aqui é importante, pessoal, AU, tá? O AU, o que é o AU? É o que a gente chama de Analytics Units. Isso aqui é a minha força de processamento, tá? Então, quanto mais AUs eu colocar, mais o burn das minhas horas vai ser rápido, só que eu vou ter mais máquinas para processar. Então, isso aqui é capacidade de processamento. Então, se você estiver processando, por exemplo, 3 AUs e estiver processando em 5 minutos, com o que você aumenta a quantidade de AUs, teoricamente o seu tempo diminui, porque você está abrindo máquinas e recursos, tá? E é lindo assim. Então, eu vou clicar aqui simplesmente em Submit. Então, eu vou submeter esse processamento para o Azure. E dentro do Visual Studio, pessoal, não preciso nem ir para o portal do Azure. Ele me dá toda a interface de visualização e de operação aqui. Então, eu vou passar por 4 estágios, preparando onde eu vou usar o Yarn, para ver quais são os recursos que eu tenho, quais são as máquinas alocadas, preparar os meus resources para serem executados nos vértices, que a gente chama de vertex, né? Ele vai entrar no queue de processamento, onde ele vai parar um tempo. Depois ele vai começar a executar e a gente vai começar a ter o job graph bem rapidinho, e a gente já tem agora. O que ele está fazendo é quebrando as vértices, ou seja, processando, pense nas vértices como computação, tá? Então ele vai dividir aqueles 300, mais de 300 ali, ó, a gente pode ver em bytes read. Olha só que legal isso aqui. 319 megas ele leu. Então eu vou ler isso aqui, 319 megas. Uau, já terminou. Ele vai processar essas informações, ele vai agrupar esses registros e ele vai jogar dentro. Então eu consigo ver todo o histograma e todos os processos, desde ler os streamings, até capturar a extração, agregar a informação e depois jogar a ordenação para poder me gerar o job que eu queria. Aqui ele me dá as informações, ou seja, de quanto tempo total para processar 319 megas eu gastei, em quais queues, em quais processos ele acabou, qual foi a força de utilidade de units que eu usei, tá? E a quantidade de vértices que foram usados. Vértice é teoricamente pensando em máquinas, tá? Eu consigo ter informações dos dados, ou seja, esse foi meu input, então eu inputei 3 arquivos, né? E o meu result set foi um result set de 1.7 megabytes no output que eu cuspi com o resultado, ou seja, para saber quais foram as cidades ordenadas, ou seja, quantidade de crimes ordenados por cidade, que a gente vai ver logo mais, tá? Eu tenho um histórico, ou seja, o processo, o history do processo, do que foi feito internamente, né? Dos clusters que foram executados, enfim. E o diagnostic, tá? Que é bem legal. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e clicar em resources, ele vai abrir aqui para mim uma visão um pouco mais interna dos processos que foram executados. Mas eu posso pedir para fazer o seguinte, ó, Vertex Execution View. Eu posso ter essa visão e, por exemplo, eu quero saber se esse job, se a quantidade de AUs, ou seja, de unidades de processamento que eu utilizei, elas estão provisionadas corretamente ou não estão provisionadas corretamente. Então eu rodei um profile onde ele me diz, olha, o seu usage aqui parece normal. Por quê? Olha só que interessante. Você processou isso em 3 AUs. A gente teve uma queue aqui, um processo de AU, mas ele rodou batendo 3 AUs. Então, assim, a gente pode aumentar um pouquinho mais de AU ou não, mas ele está batendo, ele está utilizando literalmente as 3 AUs. Isso é interessante porque às vezes você provisiona 10, 15 AUs pensando que isso vai ser utilizado, mas na verdade o Azure Data Lake não precisou utilizar isso, tá? Então você consegue fazer o measuring por job aqui dentro. Bem, uma vez processado, eu tenho aqui toda a minha configuração do que foi feito, cada pedaço, que é exatamente um pouco mais interno, eu não vou parar para explicar aqui agora, mas, bem, esse aqui foi processado e foi jogado dentro do outputter, né? Um output. Então a gente pode ver esse cara aqui. Então se a gente vier aqui dentro e abrir o storage, se a gente vier em outputs, a gente possivelmente vai ver o que? O processed homicide report. Então se eu clicar nesse cara, eu vou fazer um download aqui para baixo.
e eu tenho meu result set. Sendo que eu poderia guardar esse result set, como eu falei para vocês, em vários lugares diferentes. Então olha só que legal, pessoal. Eu posso também falar que isso aqui include column header. E aqui eu tenho, ou seja, eu tive mais homicídios em Los Angeles, Nova York, do que em qualquer outro lugar. Então eu acabei de processar mais de 300 megas em arquivo TXT, que vocês sabem, para quem trabalha com banco, é gigantesco, em um tempo de menos de 45 segundos. Tá? Eu só queria deixar isso bem claro para vocês, pessoal. Como eu venho falando para vocês, explicando no canal, isso aqui é de fato o grande futuro em Big Data que a gente tem dentro da Microsoft. Esse é o recurso que a Microsoft tem investido e que tem apostado grandemente, assim como as grades de Hadoop. Bem, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou deixar para vocês o link. Peço para vocês, pessoal, se chegaram aqui até o fim, assinem o canal, se inscreva, né, faça parte desse clube aqui. A ideia é que eu traga coisas lá de dentro, lá de fora do país para vocês, para que a gente fique antenado. Fiquem alertas com o treinamento que eu vou dar aqui, a grade de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou deixar no link também. E qualquer pergunta, qualquer coisa, deixa o seu reply aí. Foi um prazer, pessoal, e até mais.